E comprometido aqui já do meu lado, Dr. Nassif Sarkis, ele que é cardiologista do Hospital Brasília, vice-presidente da Academia de Medicina de Brasília, entre outras funções, a gente vai conversar aqui agora, tem uma experiência vasta, também é fellow de instituições internacionais, por conta de que a gente está comemorando essa semana, está marcando, né, o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hipertensão Arterial. Dr. Nassif, seja bem-vindo ao Mesa para Dois. Boa tarde a todos os ouvintes. Parabéns pelo programa, Bárbara. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. E, doutor Nassif, essa é uma doença que é responsável por 45% das mortes por doenças cardiovasculares e que tem um cuidado que tem que ser tido, tem que ter uma atenção tão grande, porque é uma doença exatamente muito comum aqui no Brasil, é uma doença hereditária. Assim, quais são os cuidados que o brasileiro que está escutando a gente agora, tem que ter? Quais são as atenções com sintomas, ou então com a questão hereditária? O que o brasileiro tem que ficar de olho com relação à hipertensão arterial? Antes de nós chegarmos a esse ponto, eu vou falar sobre a hipertensão. A hipertensão é uma entidade muito comum. Para vocês terem uma ideia, na sexta década, após os 60 anos, em torno de 50% da população desenvolve hipertensão. Uou! É uma 50%. Prevalência altíssima. Em média, ela surge na terceira década. Usualmente silenciosa, raramente dá sintomas, ocasionalmente uma dor de cabeça, uma tonteira, de modo assim isolado. E a pessoa não valoriza ou acha que aquilo não tem maior importância, ou procura um atendimento e abandona o tratamento. Uma vez hipertenso, a pessoa tem que cuidar a vida toda. Uou. A hipertensão, como eu falei, 50% da população, após os 60 anos, tem hipertensão. E ela acelera o processo de aterosclerose, que é o entupimento dos vasos, seja vasos do coração ou cerebral, dando derrame ou um infarto. Essas duas entidades sozinhas são responsáveis por 50% das mortes no mundo atualmente. Ora, isso é uma quantidade absurda, um dos grandes problemas de saúde pública a nível mundial. E eu chamo de inimigos silenciosos. Elas formam aí o império do mal. O que seria esse império do mal? Hipertensão, colesterol alto, diabetes, tabagismo. As pessoas que têm esses 4 fatores, obviamente que o risco de um infarto, um derrame, a longo prazo é altíssimo. E se não cuidar, é uma questão de tempo. A pergunta que fica é quando será? Uhum. Então, tem que cuidar da pressão arterial, é fundamental. Cuidar como? Tratamento medicamentoso, fundamental. Obviamente, os coadjuvantes que entram aí potencializando a hipertensão. Quais? Obesidade, sedentarismo, estresse, tabagismo, nem pensar em fumar. Cigarro é inimigo total, é inegociável o cigarro. Uhum. E a atividade física é fundamental. A obesidade, sedentarismo, tabagismo, esses são os fatores que predispõem, né? A pessoa que já tem a predisposição, na verdade, pode até ter um infarto e piorar a sua situação. Sim, bastante. Se não tiver. Mas é curioso porque eu tenho um irmão, minha família tem história de pressão alta. Eu tenho um irmão mais novo do que eu, ele tem 32 anos, e ele é professor de yoga, todo zen, come natureba pra caramba, ou seja, faz atividade física o tempo inteiro, não fuma, e estava com a pressão alta. Ou seja, mesmo por isso que tem que ficar acompanhando. E foi numa dor de cabeça que ele falou, não, isso não está normal. Que descobriu pressão alta e com 32 anos tomando remédio. Exatamente, Bárbara, essa colocação foi perfeita. Por quê? O traço genético é fundamental. Um exemplo, numa família, vamos supor, 5 filhos. 2, 3 terão, um ou outro não terá. E quando surgirá essa hipertensão? Nós não nascemos hipertensos, nós vamos nos tornando hipertensos ao longo da vida. Em média, terceira década. Exatamente onde está seu irmão. E exercício, atividades físicas, estar magro, tudo isso ajuda. Mas olha que interessante. Se a pessoa tem a propensão genética, ela vai acabar manifestando. Obviamente que se ele não fizesse yoga, fosse obeso, muito sedentário, ele provavelmente manifestaria mais precocemente. Olha. Entendeu? Mas não elimina o traço genético. E essa propensão genética é o principal fator desencadeante para esse processo.
Então, olha, se você tem alguém na família que tem desde cedo, assim, é fazer essa avaliação constante, né? Sim. Qualquer dor de cabeça, qualquer tontura, tem tantos lugares hoje. Qualquer comércio é obrigado a ter uma medidor de pressão. Esses medidores de pressão são aparelhos que são baratos para você ter em casa. É tão importante, né? Não é Sim. porque tem uma pessoa idosa em casa, tem um desse em casa. É muito importante, principalmente quando tem algum caso na família, periodicamente você tem que fazer essa aferição da sua pressão, porque você tem uma chance alta de se tornar hipertenso, e muitas vezes essa mudança de estado de não hipertenso para hipertensão acontece silenciosamente. E muitas vezes o primeiro sintoma, às vezes, é um infarto ou um derrame, um acidente vascular cerebral, que é sempre uma situação muito grave. Uau! E aí, assim, descobriu que tem. A partir desse momento que você tem constância, pressão alta, registrada, anotada, acompanhada, é remédio para o resto da vida? Praticamente. Olha que interessante também, Bárbara, com relação à hipertensão. Além de eu ter uma mudança assim na faixa etária, alguns desenvolvem hipertensão aos 20 anos de idade, outros aos 70, 80 anos. E a intensidade também é moldada geneticamente. Tem pacientes que usam medicamento leve, outros vão tomar 5 medicamentos. Que isso, uau! Esta intensidade também é moldada geneticamente. Obviamente que o indivíduo que não trata, ele vai progredir na intensidade dessa hipertensão. E a interrupção do tratamento agrava a situação do indivíduo. Ele vai passando para um patamar assim mais severo com o passar do tempo, se nesse intervalo ele não tiver algum problema, que é o grande risco. Além do infarto, ainda tem um risco de insuficiência renal, que é também muito frequente no hipertenso não tratado. Uau! Olha a relação, Exato. insuficiência renal. Caminha para a diálise por falência renal a longo prazo. E é uma situação de risco. E eu conheço muito, e eu vou falar aqui mal de homem mesmo, porque tem homem que é teimoso, aí teve esse problema, um infarto ou alguma coisa, começa a tomar um remédio, aí esquece um dia, ou não toma 2 dias, aí fala, não mudou nada, tô bem, não preciso mais disso não. E aí para. Isso é muito comum, essa rebeldia do paciente, essa contestação da lógica. É comum uma pressão elevada que esteja controlada. Quando a pessoa interrompe o medicamento, ela não sobe de imediato. Às vezes leva alguns dias, semanas para voltar a subir. E de modo silencioso. E eu faço uma analogia muito grosseira. Cuidar da hipertensão é como escovar os dentes. Às vezes o paciente fala assim, eu não sinto nada, eu estou bem, eu não nasci tomando o medicamento. Aí eu brinco e falo assim, você também não nasceu com uma escova de dente nas mãos. E quando você escova, você não está doente. O não escovar é que leva à doença. O não tratar a hipertensão leva à doença infalivelmente. É uma questão de tempo. E silenciosa, que é o mais grave. Ela não manda aviso. Então, precisa cuidar, precisa estar atento à sua pressão arterial. É essencial. Uma última pergunta. Fazendo esse tratamento, acompanhando, medindo, dosando, vendo se o seu remédio, a quantidade e a dosagem está certa, o paciente consegue controlar isso no longo prazo? Assim, ou tem algum fator que que não consegue? Consegue. E olha que interessante. Não é só a hipertensão. A aterosclerose, que é o envelhecimento dos vasos, ele está ligado à hipertensão também, mas também está ligado ao tabagismo, está ligado ao colesterol, obesidade, estresse e um fator genético. Esse fator genético, obviamente, que nós não conseguimos controlar plenamente com a medicação. E eu consigo atenuar, diminuir esse risco. Mas o fator hipertensão eu consigo eliminar muito bem com a medicação. Vocês veem, a gente é um pacote, como o doutor Narciso Sarkis falou, agora é um pacote. Sim. Você acha que é só pressão alta, tem até insuficiência renal, esses outros problemas que ele levantou agora, que a gente pode ter com assim, acompanhamento mesmo. Tem histórico na família, vamos acompanhar e ter de perto ali um medidor de pressão arterial para você saber se está alta, se não está. E o básico, a alta é a partir de? 13/8 já tem que ligar o alerta, precisa avaliar. Aí acompanha sempre, é o que você falou, né? Vai anotando, vai acompanhando, não espera ter dor de cabeça, não espera ter sintoma. Nenhum. Elevou a pressão, procure o médico, procure uma orientação, é essencial. Esse diagnóstico é um ato puramente médico. Não é tão simples, Bárbara, porque eu tenho oscilações.
A pressão arterial não é uma grandeza assim estática, fixa. Ela muda em todos nós em função de atividade física, estresse, tensão. Todos esses fatores influenciam. E essa interpretação tem que ser feita com um médico. Sensacional. Doutor Narciso Sarquis, muito obrigada pela participação aqui no Mesa para Dois, nessa data tão importante. Eu agradeço o carinho, a gentileza e a honra e parabenizo pelo trabalho. E um recado a todos: cuidem de sua saúde, que é o bem mais precioso que nós temos. E a doença aterosclerótica é o nosso maior vilão. Mata 50% da população, seja através do infarto do miocárdio ou do acidente vascular cerebral. E são inimigos silenciosos, não mandam recado, nos pegam de surpresa na calada da noite. Livre. Não, então, a todos vocês um abraço, muito obrigado pela gentileza e se cuidem. A gente agradece.